O funeral de Jacó recebeu honras fúnebres de um chefe de estado. Porém, José, o governador do Egito, morreu e o seu sepultamento não teve nenhuma pompa, porque ele morreu, foi embalsamado e puseram o seu corpo num caixão no Egito. Então nós poderíamos resumir esta passagem com as 3 palavras: luto, graça e glória. Luto por Jacó, graça aos filhos de Jacó e glória como a suprema aspiração da família de Jacó. Esse texto lido, irmãos, nos enseja algumas lições, as quais passo a considerar com vocês. Em primeiro lugar, tempo de chorar, versos de 1 a 14. E eu chamo a atenção dos amados, no verso 1, o choro de José, porque quando Jacó morre, conforme 49:33, não consta o texto que os seus irmãos choraram. Talvez Moisés quis destacar o relacionamento especial de amor que José tinha pelo seu pai. Muito provavelmente os seus irmãos também choraram, mas o registro mostra apenas que José chorou. E está escrito: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Esta é a 6ª vez que José chora no registro de Gênesis. Ele ainda vai chorar mais 2 vezes. Ele vai chorar no funeral de seu pai. E ele vai chorar ainda quando os seus irmãos, depois de 17 anos que tinham sido levados para o Egito, ainda estão desconfiados que José de fato não os havia perdoado. Mas o ponto que eu chamo a atenção dos meus amados nesta manhã é o seguinte: funeral é tempo de choro. Não é o choro do desespero, não é o choro da incerteza, mas de Gênesis a Apocalipse, funeral não é festa, funeral não é celebração, funeral é lugar de lágrimas, é lugar de luto, é a dor da saudade, é a expressão eloquente do amor. E aqui José está expressando isso. Segundo ponto que eu chamo a atenção é o embalsamamento de Jacó nos versos 2 e 3, porque diz o texto que Jacó ordena a seus servos, que eram médicos, e é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra médico, e a ordem que lhes é dada é que embalsame o corpo de Jacó. E vocês sabem que o Egito já tinha uma ciência muito refinada nesta área. Haja vista as milenares pirâmides do Egito, que eram verdadeiros túmulos dos faraós, onde havia o embalsamamento do corpo. E diz o texto que esses médicos levam 40 dias para embalsamar o corpo de Jacó, porque esse era o tempo devido para o embalsamamento. As ordens foram cumpridas, e diz o texto que os egípcios choraram por Jacó 70 dias, um tempo longo, de mais de 2 meses, e desta forma o patriarca está recebendo honras fúnebres de um chefe de estado. Em terceiro lugar, a permissão de Faraó para subir a Canaã. Talvez você questione o verso 4, passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar. E aí ele conta a história de compromisso que tinha feito com seu pai. Mas como assim? Se José era um governador do Egito, ou no mínimo o primeiro ministro mais importante do Egito, por que ele não foi diretamente ao faraó e enviou emissários? É preciso entender a cultura.
Se você ler, por exemplo, Esther 4:2, nenhuma pessoa vestida de pano de saco, ou seja, no período do seu luto, tinha acesso ao rei. Era a cultura. E então José envia emissários, porque estava de luto, a Faraó, rogando-lhe permissão, licença, para que ele pudesse cumprir o voto que fizera a seu pai, de sepultá-lo em Canaã, no túmulo que seu avô Abraão havia comprado para sepultar Sara. E diz a Bíblia que Faraó não apenas dá licença a José, mas também organiza uma comitiva de honra, formada de altos funcionários da corte, com forte escolta militar. E o cortejo fúnebre conduzido por José deveria ter a altura de seu mais alto ministro. Agora, em quarto lugar, você vai ver o cortejo fúnebre rumo a Canaã. Talvez, irmãos, talvez não, com certeza, não há nenhum funeral nas Escrituras com a pompa que teve o funeral de Jacó. Você pode conferir isso lendo comigo em voz alta os versos 7 a 9. Por favor, com a Bíblia aberta comigo, vamos ler os versos 7 a 9 para vocês perceberem a grandeza, a pompa do funeral deste patriarca. Vamos juntos, 7 a 9. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele, tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Notem o grau superlativo, grandíssimo. Mas prestem bem atenção que eu não estou falando de um cortejo fúnebre de um templo, ou de uma casa mortuária, para um cemitério que fica num bairro de Cairo, ou da terra de Gósen. Eu estou falando de um cortejo fúnebre de mais de 400 quilômetros, cruzando o deserto do Sinai, de montanhas escarpadas, alcantiladas, de vales profundos, de riscos e perigos, com toda aquela comitiva, com toda aquela pompa, com seus carros e cavaleiros, com os nobres do Egito, com toda a casa da família de Jacó. Agora notem comigo, em quinto lugar, a lamentação além do Jordão, nos versos 10 e 11, porque quando atravessam o Jordão e entram então na terra prometida, aqui vai acontecer de fato o momento do lamento. É como se fosse agora um momento mais íntimo da família. E diz a Bíblia que esse lamento foi tão grande, foi tão alto, que os moradores da terra, os cananeus, ficaram pasmos com aquele lamento dos egípcios, a ponto de trocarem o lugar, a ilha de Haddad, para Abel Misraim. Mais uma vez, o lamento torna-se um período tão importante que foram 7 dias de lamento. E diz a Escritura que José pranteou seu pai durante 7 dias. Notem vocês que esses 7 dias vão se tornar cultura em Israel, de tal maneira que o hábito existe até hoje na chamada Shivá, os 7 dias de luto rigoroso a ser observado depois do sepultamento. Então, versos 12 e 13, acontece o que se chama de sepultamento na caverna de Macpela, restrito apenas à família. A comitiva toda fica para trás, essa multidão toda fica para trás, lá na feira de Haddad, e só a família vai ao campo de Macpela para sepultar Jacó, onde estavam sepultados Abraão, Isaque,
Rebeca e Lia. Bom, esse é o primeiro ponto, tempo de chorar. Segundo ponto que eu destaco, tempo de parar de chorar. Olha comigo o verso 14. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Irmãos, aqui está um ponto fundamental para nós. Eu disse que funeral é lugar de choro, de lamento, de lágrimas. Mas o luto precisa ter começo e o luto precisa ter fim. Não demonstramos maturidade espiritual se o luto permanece e permanece e permanece. Nós não estamos nem honrando ao nosso Deus, nem honrando a memória de quem foi, nem dando um testemunho evidente da nossa confiança na ressurreição. Notem vocês que foram 70 dias de lamento no Egito. Um cortejo fúnebre longo, mais 7 dias de choro. Mas quando voltaram para a vida. Voltaram para o trabalho. Voltaram para as lides. Porque a melhor maneira de você honrar alguém que partiu é cuidar dos vivos. É tocar a vida. É prosseguir. E este é um ponto importante, porque nós não podemos nos enterrar com aqueles que morreram. A vida não acabou. A saudade fica, a lembrança fica, a memória fica, o legado fica. As coisas boas trazem renovo para a alma, mas é preciso pôr o pé na estrada e prosseguir. Terceiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos nessa passagem, não é só tempo de chorar e tempo de parar de chorar, mas é tempo de parar de se culpar. Ora comigo os versos 15 a 21. A culpa, meus irmãos, é o carrasco da consciência. A culpa é o chicote que açoita as pessoas no pelourinho, no tronco, e não deixa a pessoa ter paz. Veja comigo o que está acontecendo. Havia 39 anos que os irmãos de José haviam vendido José para o Egito. Confiram comigo. José foi vendido com 17 anos. Quando ele levou a família dele para o Egito, já se passaram 22 anos. Então, quando José levou a família dele para o Egito, José tinha 39 anos. Então, se você soma 17 com 22, você tem 39 anos. 39 anos de José. Agora, quando o Jacó foi para o Egito, ele tinha 130 anos. Ele morreu com 147. Agora você soma 22 com 17. Você tem quantos anos? 39 anos. Tem 39 anos que os irmãos de José o venderam para o Egito. E a consciência deles ainda estava atormentada. Mas tem 17 anos que José já tinha perdoado os seus irmãos, demonstrado provas do amor dele pelos seus irmãos, dando-lhes a terra de Gósen, arranjando trabalho para eles no Egito, para serem os cuidadores dos rebanhos de Faraó. José já tinha demonstrado todas as evidências de que os havia perdoado, mas a consciência deles ainda estava atormentada. Eles ainda pensaram que José só os tratava bem por causa do pai, por causa de Jacó. Agora que o Jacó morreu, eles pensaram, José vai vingar-se de nós. Então, a questão da culpa não estava resolvida ainda para eles. E o que acontece?
depois da culpa atormentadora, que está aí no versículo 15, achando que José, iria vingar-se deles, vem agora o pedido formal de perdão nos versículos 16 e 17. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos. Preste atenção, os amados, que esses irmãos de José não têm coragem de ir a ele. Eles enviam um mensageiro. Talvez seguindo a prática do Jacó, que ao encontrar-se com Esaú, depois de 20 anos em Padã Arã, não foi diretamente, mandou emissários. É a desconfiança, é a falta de transparência, é a culpa que ainda atormenta a alma, é a dúvida acerca da bondade, da graça, do perdão. Agora veja em terceiro lugar o choro da tristeza, no versículo 17b, está escrito: José chorou enquanto lhe falavam. Oh, amados irmãos, isso às vezes acontece dentro da família, ainda hoje, dentro da igreja, ainda hoje. Acontece um erro, acontece um cochilo, acontece uma situação constrangedora e a relação fica comprometida, a inimizade se estabelece, a injustiça está presente, mas há perdão. E a despeito de se declarar perdão, de se demonstrar perdão, a culpa ainda está lá atormentando. Isso acontece na relação com Deus. Crentes que já foram perdoados, crentes que já foram justificados, crentes que já receberam a bondade e a graça perdoadora de Deus, ainda lá no íntimo ficam se penalizando, ficam se culpando, ficam se atormentando, ficam se chicoteando. Quando José percebe que depois de 39 anos do fato ocorrido, e de 17 anos da evidência do perdão, os seus irmãos ainda estão vivendo atormentados, ele não tem outra reação senão chorar, de tristeza. Mas aí em terceiro lugar, confiram comigo, vem a oferta de escravidão no versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui por teus servos. Vejam vocês a providência de Deus. Esses irmãos, há 39 anos, venderam José como escravo. 39 anos depois, eles, voluntariamente, se oferecem como escravos de José. A história dá voltas. Nunca pise em alguém, porque essa pessoa que talvez você hoje está pisando, amanhã pode ser seu chefe. Hoje você acha que está no controle da situação, amanhã talvez essa pessoa estará no controle da situação. O que é maravilhoso é que os irmãos de José lidam com o irmão que conhece a Deus, que teme a Deus, que não se aproveita da situação, que não paga o mal com o mal, que não retribui na mesma moeda. É por isso que vem em quarto lugar a graça consoladora. E aqui está, irmãos amados, um dos textos mais sublimes da Bíblia, porque notem comigo os versos 19 e 20, eu peço que você leia em voz alta comigo, por favor, esse texto. Vamos juntos? Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, preste atenção, amados irmãos, vamos ler o 21 também? Não temais,
pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou, lhes falou o coração. Então deixa eu tirar algumas lições desse texto. Primeiro, o amor lança fora o medo. Não temais. Se você ama, se você se sente amado, aí não tem medo. Quem aproveita a fraqueza do outro para puni-lo, ou para pagar o mal com o mal, não ama. Não ama. O amor lança fora o medo. Segunda coisa, a vingança é uma usurpação da autoridade divina. Acaso estou eu em lugar de Deus? Preste atenção nisso, irmão, irmã. Se alguém fizer um mal a você, não fique buscando uma ocasião para retribuir o mal com o mal. Cuidado. Esse papel é exclusivamente de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. O José entendeu isso. Ele vive pela graça. Ele tinha poder para punir os seus irmãos, ele tinha força para vingar-se dos seus irmãos. Seus irmãos não esperariam outra coisa dele, mas ele oferece graça, paga o mal com o bem, porque a vingança pertence a Deus. Terceiro lugar, Deus transforma o supremo mal em supremo bem. Louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem podia imaginar essa cena? O José, com 17 anos, diríamos hoje adolescente, ser jogado num buraco e chorar lá embaixo, pedir socorro, os irmãos estão comendo, bebendo e se alegrando. Quem podia imaginar que um menino de 17 anos é vendido como mercadoria barata pelos seus irmãos, que talvez vai chorando estrada fora, com tantas perguntas e poucas respostas? O que vai acontecer comigo? Como é que vai ser meu futuro? Será que o meu pai vai saber que eu sou vendido? Será que o meu pai vai ter outra história dos meus irmãos? Será que o meu pai vai me procurar? Será que a minha vida acabou aqui? E de repente, a mão da providência, a mão invisível da providência, está mandando esse menino para o cumprimento de uma profecia que Deus dera a Abraão, de que a sua descendência ficaria no Egito 430 anos. E Deus está enviando esse menino à frente desta família, com um grande projeto da redenção se cumprindo na vida dele. Eu quero dizer a você, meu irmão, que quando às vezes você pensa que está no pior momento da sua vida, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Eu quero dizer a você que Deus é poderoso para reverter os quadros mais sombrios da sua vida, os vales mais escuros da sua vida, nos cenários mais lindos e nos jardins mais engrinaldados de flores da sua história. Bendito seja Deus. Mas notem vocês, em quarto lugar, que o amor sempre excede, porque no verso 21 está escrito: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Bom, agora o amor vai além daqueles que são perdoados, porque os meninos, os filhos desses irmãos não fizeram nada com José, só os irmãos fizeram com José o mal. Mas José vai além de fazer o bem para os seus irmãos, ele faz o bem para os filhos dos seus irmãos, ele faz o bem para a segunda geração. Ele se dispõe a sustentar os irmãos, se dispõe a sustentar os filhos dos seus irmãos, a descendência dos seus irmãos, porque o amor excede. Mas em quinto e último lugar, o amor perdoador traz verdadeiro consolo
porque o verso 21b escreve: assim os consolou e lhes falou ao coração. Quando há amor, quando há perdão, quando há aceitação do perdão, então há descanso da mente, descanso da alma, há verdadeiro consolo. Pois bem, quarto ponto que eu quero destacar nesse texto: é tempo não só de chorar, é tempo não só de parar de chorar, é tempo de parar de se culpar, mas é tempo agora de celebrar a família. Veja comigo os versos 22 e 23. Então preste bem atenção comigo aqui. Diz o texto que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos, como se estivesse adotando esses netos, como seus filhos. Como Jacó fizera com os filhos de José, Efraim e Manassés. Então vamos fazer um pouquinho de conta comigo aqui. Eu pergunto a vocês, quantos anos tinha José quando Jacó morreu? José foi vendido com 17 anos, e ele passou lá quantos anos até chamar a família dele? 22 anos. Então quantos anos tinha José quando a sua família foi para o Egito? 39 anos. 39 anos. Quantos anos o Jacó viveu no Egito? 17 anos. Então 39 com 17 são 56 anos. Então quando o Jacó morreu, o José tinha 56 anos. Se ele morreu com 110, quantos anos mais o José viveu no Egito, depois da morte do pai? 54 anos. Tempo suficiente, diz a Bíblia, para a sua família crescer, para ele ver até a terceira geração dos filhos de Efraim, os netos do filho de Manassés. Esse tempo todo, irmãos, de 54 anos, a Bíblia faz silêncio, exceto para destacar o fato da importância da família. Por que isso está escrito aqui? Porque família importa. Porque família importa. Você precisa celebrar sua família. Você precisa valorizar sua família. Você precisa dar tempo para sua família e dar importância a ela. Essa é a razão desse texto estar aqui. Mas agora, quinto lugar, tempo de morrer. Tempo de morrer. Olha comigo o verso 24, por favor. Disse José a seus irmãos: eu morro. Irmãos, morre o rico e morre o pobre. Morre o príncipe e morre o povo. Morre o doutor e morre o analfabeto. Morre o crente e morre o descrente. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. O homem foi feito pó e volta ao pó. Este é um fato muito curioso. Mas agora então vem o sexto e último ponto da nossa meditação. Tempo de esperar a volta para a terra prometida. E eu chamo a atenção para três coisas aqui. Primeiro, uma profecia sobre o Êxodo, no verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui os nomes Abraão, Isaque e Jacó aparecem juntos pela primeira vez na Bíblia. Pela primeira vez na Bíblia. E aparecem exatamente no contexto da profecia de que o êxodo aconteceria e Canaã, a terra prometida, seria o destino deles e não o Egito. O livro de Gênesis começa e termina com a expectativa da visita divina. José, como um profeta, aponta para esse momento.
O Egito não era o destino final deles. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e essa promessa se cumpriria. Mas agora, em segundo lugar, uma incumbência, seus irmãos, confira comigo o verso 25. Fez José jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Preste atenção na palavra certamente. Ele é um profeta. E um profeta não fala com insegurança, mas com certeza. Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu chamo a sua atenção que José poderia requerer no Egito uma pirâmide, para colocar o seu corpo embalsamado, para as futuras gerações saber que ali estivera um príncipe que salvara o Egito e o mundo da morte. Mas José era um egípcio externo e um hebreu interno. Ele foi príncipe do Egito, mas o coração dele estava na história da redenção. Ele era um príncipe no Egito, mas ele sabia que o plano de Deus para o seu povo passava pela terra de Canaã, pela terra prometida. E ele ordena aos seus irmãos, quando Deus visitasse o seu povo, para tirá-lo do Egito e conduzi-lo à terra prometida, que eles deveriam levar os seus ossos. Aqui José mostra-se um homem de fé. Ele viu por promessa. Ele crê na história da redenção. Ele sabe que a redenção vai passar pelo seu povo, pela terra prometida. Mas finalmente, irmãos, vamos ver agora um caixão no Egito. Versículo 26. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Agora eu chamo a atenção para vocês num ponto. O caixão de José no Egito foi certamente um símbolo, um emblema de esperança para o povo. Sabe quantos anos aquele caixão ficou no Egito? Quase 400 anos. Toda vez que o povo de Israel olhava para aquele caixão, depois, mais tarde, debaixo da chibata, dos açoites, da opressão, de crianças nascendo e sendo devoradas à espada ou jogadas no Nilo para alimentar os crocodilos, e aquele povo sofrido, escravizado, torturado, oprimido, olhava para o caixão de José. Era um grito de esperança para aquela nação. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso destino, nós vamos sair daqui, Deus oportunamente vai cumprir a sua promessa e vai nos tirar daqui. E o povo orava, e o povo chorava, e o povo clamava, e olhava para o caixão de José, e havia uma esperança para eles. 400 anos depois, Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu, Deus libertou o seu povo. Será que a promessa foi cumprida? Quando Deus visitar, vocês vão levar o meu caixão daqui? Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo 13, 19, por favor. Êxodo 13, 19. Você pode ler em voz alta comigo esse texto, por favor? Vamos juntos? Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Pense comigo, 40 anos pelo deserto. Eu não sei onde era guardado esse caixão, mas toda vez que o povo fazia acampamento, esse caixão era guardado. Toda vez que o povo levantava acampamento, esse caixão era transportado. 40 anos pelo deserto. Um emblema, um símbolo
da fidelidade de Deus. Certamente Deus vos visitará. E o que aconteceu? Ora, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo 24. Vejam comigo, por favor. Verso 32. Você pode ler comigo, por gentileza, em voz alta? Vamos juntos? Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Promessa feita, promessa cumprida. José foi sepultado no mesmo lugar que Abraão, que Isaac e que Jacó. Na verdade, meus amados irmãos, Israel recebeu a promessa de uma Canaã terrena, física, geográfica, e você e eu recebemos a promessa de uma Canaã celestial. Você e eu não pensamos num caixão, num corpo embalsamado. Você e eu pensamos no corpo da ressurreição, num corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O luto é uma jornada pessoal e profunda, uma caminhada dolorosa que todos em algum momento da vida somos chamados a enfrentar. Ao perder alguém que amamos, o mundo parece desabar e o caminho à frente pode parecer interminável e repleto de escuridão. No entanto, mesmo nas sombras da dor, há esperança e propósito, e Deus está conosco em cada momento da nossa vida. A primeira e mais importante lição no luto é não negligenciar o que você sente. Muitas vezes, na tentativa de ser forte ou de seguir em frente, rapidamente podemos ignorar ou reprimir nossas emoções. No entanto, essa abordagem pode ser destrutiva. É crucial que você reconheça e enfrente as suas emoções, por mais dolorosas que elas sejam. O Salmo 34, verso 18, nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus está perto de nós. Nossos sofrimentos e momentos de dor são consequências da nossa vida e Ele entende a profundidade do nosso sofrimento. Ignorar que sentimos pode ser uma forma de evitar o processo de cura, e isso não só prolonga a dor. Ao contrário, isso vai deixando feridas ainda mais difíceis de serem curadas. Abra o seu coração para Deus. Derrame nas mãos dele as suas lágrimas e frustrações. Ele não se assusta com a nossa dor. Pelo contrário, ele deseja nos consolar e nos guiar através dela. O luto não é um processo linear. Não há um prazo definido para a dor e não há uma maneira certa de sentir ou de se recuperar. É importante respeitar o seu próprio processo, o seu próprio tempo, porque ele é único, ele não é igual de outras pessoas. Em Romanos, no capítulo 12, verso 15, somos instruídos a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Respeitar o luto também é reconhecer que cada pessoa vive uma dor diferente, de uma maneira diferente, e o tempo de cura pode variar para cada um. Não se apresse para se recuperar ou para seguir em frente. Permita-se sentir o que sente e processe as emoções sem pressões externas. Em vez de buscar um cronograma rígido para o luto, confie que Deus está trabalhando com você em todo esse período. Ele reconhece a sua dor e está guiando você através dela.
Por fim, meus irmãos, a mensagem que fica é: respeite a sua dor. Mas também saiba quando é hora de levantar e buscar novas alegrias e propósitos. É muito importante você se reconstituir e também não viver o resto da vida no luto. Para isso, é necessário que você mantenha a fé em meio a riscos e perigos e confie que Deus está com você, mesmo quando a dor parece insuportável. No final, a promessa de Deus é de consolo e renovação, e é essa esperança que nos mantém firmes, avançando, mesmo em meio a tempestades mais sombrias. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses 4:7. Esse vídeo foi edificante para você? Deixe aí nos comentários o que você achou ou sobre os momentos que você tem passado. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deixe para depois. Inscreva-se e ative as notificações para sempre receber essas mensagens tão profundas. Que Deus te abençoe. Até breve.